Capítulo 41. O Parque Central. Núcleo das Artes. Caminhamos serenamente por mais alguns minutos, contemplando a generosa vista do parque. De lá avistávamos, ao fundo, todo o complexo Alvorada Celeste com seus suntuosos edifícios. A vista era magnífica. Enquanto passeávamos, Omani nos fornecera mais explicações sobre as próximas atrações. Partimos agora rumo ao setor das artes, espaço destinado às exposições artísticas e culturais em nosso parque. Poderão verificar quão sofisticada é a criatividade dos extraterrenos. Nossos engenheiros siderais introduziram um sistema capaz de reproduzir um pouco de suas obras artísticas por aqui. Espero que apreciem, afirmou Omani de modo entusiasmado. Brevemente chegamos ao referido subsetor temático e logo nos deparamos com belas esculturas, em material transparente, a lembrar o vidro, mas que reluziam singularmente. As formas pareciam vivas e movimentavam-se levemente. Paramos um pouco para contemplá-las com atenção. Formavam um conjunto de esculturas vivas, que elegantemente se exibiam para todos. Percebendo nosso vivo interesse, Omani nos aclarou as dúvidas. Tais esculturas são formadas por minerais inteligentes, advindos de outras estrelas, e capazes de se movimentarem sob um influxo mental superior. Obedecem, assim, a um dispositivo instalado ao centro da formação, responsável por emitir ondas eletromagnéticas informativas aos mesmos. Eles captam seus comandos e os reproduzem. Dada a sua elevada plasticidade, verificamos as sinuosas formas em que se apresentam. Deste modo, são esculturas móveis que brincam ao sabor da programação direcionada, concluiu Omani solicitamente. Eu e Gerd cuidadosamente penetramos a organização das esculturas. Alocados ao seu centro, assistíamos, maravilhados, à sua delicada dança. Muitos estrangeiros nos acompanhavam, curiosos para verificar aquela novidade. Cada escultura continha proporções variadas de minerais distintos, cada qual com emanações luminosas particulares. Assistíamos, assim, os pequenos feixes luminosos cruzarem-se ao alto, formando uma espécie de arco-íris dançante. Lembravam também a aurora boreal terrena, com seu sublime movimento luminoso sobre o firmamento. Algumas criaturas, com a volitação desenvolvida, lançavam-se a pequenos voos, indo ao encontro das luzes em uma cena deveras maravilhosa. Nossos mestres David e Omani aproveitaram o ensejo, lançando-se ao alto suavemente, indo ao encontro da aurora boreal dançante. Ali permaneceram suspensos por algum tempo, desfrutando daquele divino espetáculo, como anjos desfilando sobre nossas cabeças. Não tardou para que David nos convidasse à tentativa de volitação. Eu e Jade, até então incapacitados de fazê-la, intentávamos lançar nosso primeiro voo na ocasião. Nosso mestre ternamente assim colocou: venham comungar conosco deste banquete celestial. Despertem suas capacidades espirituais que ainda dormem. Desejem intensamente volitar e o poderão fazê-lo. Todo o aprendizado que colheram até agora, a fruição das águas santificantes do lago, tudo isso lhes propiciará mais leveza ao corpo sutil. Exponham a nosso Senhor vossas intenções, e Ele lhes agraciará com tal bênção. Eu e Jade nos olhamos apreensivos. Até então não nos considerávamos aptos a tal prática, mas ansiava fortemente por me deslocar do solo, com a elegância dos anjos, deslizando sobre os ares solenemente. Assim, verti meu pensamento ao alto, rogando a Deus que me abençoasse nessa oportunidade, e assim o pedi. Permita-me, Pai, fruir das bênçãos que abundam em seu reino. Dilata-me as capacidades espirituais, possibilitando-me planar sobre seu céu amoroso, como os anjos sublimes das esferas altivas. Regala-me tal ensejo, e ser-lhe-ei eternamente grato, servindo sua obra para benefício de todos os seres. Ao término de minha prece, carregada de emoção, sentia-me sobremaneira mais leve. De algum modo, meu corpo sutil ganhara novo peso específico, e, aos poucos, sentia meus pés deixarem o solo em uma cena deveras milagrosa. Impulsionado pelo meu forte desejo, fui assim ganhando altitude e logo me encontrava em companhia de David e Omani, comungando com eles as espetaculosas luzes que se faziam no firmamento. Jade, por sua vez, apenas me assistia, perplexa e, ao mesmo tempo, feliz com minha conquista. Ela, desejando também volitar, elevou o pensamento ao alto,
rogando ao Criador que lhe facultasse tal habilidade. E assim, não demorou para que seu pedido fosse atendido e viesse ao nosso encontro, deleitando-se com a sublime oportunidade. Eu e minha colega percorremos então o vasto espaço em voos de alegria e contentamento, tal qual crianças que acabavam de ganhar um novo brinquedo. Regozijávamos-nos com aquela valorosa conquista e experiência. Certamente apenas conseguíamos volitar, pois nos encontrávamos felizes e animados, em alta vibração, ante as novas perspectivas que nos aguardavam. Contemplávamos assim boquiabertos as reluzentes esculturas do alto, em um ângulo de visão privilegiado. Ali permanecemos por um razoável tempo até retornarmos ao solo. Tão logo descemos, abracei ternamente o mestre David, que nos incentivara a tal prática, agradecendo-o profundamente por todas as experiências que nos estava a ofertar. Envolvidos pela afável atmosfera, seguimos nossa visitação pela praça artística. Desta vez, portamos noutro espaço, onde alguns extraterrestres se apresentavam. Eram 3 estrangeiros muito belos, de fronte esguia e longilínea, e pele de tom azulada. Tais irmãos preparavam-se para a descida na carne, e nas horas vagas exibiam-se no parque, ofertando-nos um pouco da expressão artística de seus mundos. Organizados em formação triangular, víamos-los captar a energia disponível na atmosfera, como se a mesma fosse a matéria-prima para seu espetáculo. Assim, no alto de suas cabeças, acumulava-se uma generosa massa fluídica, inicialmente disforme. Embalados por uma celestial vibração sonora, assistíamos à massa fluídica, pouco a pouco, ganhar forma, sob o influxo mental das criaturas. Ao cabo de breves segundos, tínhamos à nossa frente a maquete do complexo Alvorada Celeste materializada, como se nossos irmãos quisessem homenagear nossa gloriosa organização. Não tardou para que a massa fluídica novamente se dissolvesse, reassumindo uma composição amorfa. Sob o impulso de novos pensamentos, outra composição se apresentava. Nesta ocasião, pequeninos seres alados, reluzindo uma luminosidade alvo-dourada, desprendiam-se da formação em torrentes espetaculares. Compará-los-ia às fadas que usualmente encontramos nas histórias infantis do mundo físico. Tais seres elementais, como num vultoso bando de pássaros, movimentavam-se sobre nossas cabeças em uma dança magnífica, sob a coordenação dos estrangeiros. Ali, variadas formações assumiam, desde formas geométricas até a imitação de flores, cachoeiras e formas da natureza. Encenavam painéis de rara beleza. A plateia contemplava, encantada, todo o movimento que se apresentava. Assim transcorrera a apresentação por breves minutos. Ao seu término, os experientes magnetizadores comandaram as criaturas que se aglomerassem junto de cada indivíduo ali presente. Logo se aproximaram de nós delicadamente, envolvendo-nos com seu vôo leve e sublime. Rodeavam-nos perfazendo um círculo luminoso à nossa volta alegremente, como uma roda de ciranda infantil. Intentei pegar uma das criaturas que prontamente se assentou na palma de minha mão. Seu diminuto corpo humanoide brilhava intensamente, trazendo ainda um par de asas que muito se assemelhava ao das libélulas. Eis que então, obedecendo ao comando dos extraterrenos, vimos todos os seres reunirem-se em uma esfera viva, rodopiando logo acima de nós, tal qual uma nuvem de pássaros em ritmo frenético. E de repente, a partir de um choque colossal entre as criaturas, vimos dissolverem-se no ar, espargindo-se em partículas refulgentes, como uma chuva brilhante e encantadora. Todos muito apreciávamos aquele espetáculo. Os extraterrenos, fitando a plateia extasiada, ternamente a agradeciam. Que atmosfera sublime experimentávamos. Após aquelas sublimes experiências, nosso grupo sentou-se em roda, sobre o verdejante gramado, a fim de trocar experiências. Assim coloquei aos meus superiores. Sinto-me lisonjeado com os espetáculos que são ofertados por aqui. Quanta beatitude, quanta graciosidade, irmãos! Certamente muito me surpreenderam os acontecimentos até aqui. Asseverei. Jade, em concordância com minhas palavras, também colocou. Compartilhe os seus sentimentos, Savi. Realmente são experiências inesquecíveis que vivenciamos no Parque Central. Estou muito feliz em finalizar nossa visitação à Alvorada Celeste por aqui, complementou Jade. Omani, percebendo nosso contentamento, logo acrescentou.
Fico muito contente também, colegas. Eu e David fizemos o possível para transmitir-lhes o melhor de nosso complexo. O Parque Central apresenta ainda outras atrações, as quais poderão visitar quando quiserem. Por enquanto, creio ser o suficiente para nossa visitação. O que me diz, mestre David? Perguntou Omani. David, com semblante alegre, asseverou. Sem dúvidas, o parque possui outros subsetores que podem visitar quando lhes aprouver. Vamos tomar alguns minutos de descanso e contemplação para então retornarmos a renascer. Uma nova etapa os aguarda, companheiros. Apresentar-lhes o complexo Alvorada Celeste era apenas a primeira fase do nosso projeto. Em breve terão novidades, finalizou nosso mestre. Fitei o mestre David com um olhar terno e admirado. Sentia-me profundamente satisfeito com tudo que nos ofertaram até então. Contemplando o excelso horizonte do Parque Central, imerso em cânticos leves e celestiais que nos envolviam, conjecturava: quais seriam nossos próximos desafios? Onde trabalharíamos dali em diante? O que Deus reservaria para nós? Assim, entreguei-me a um profundo relaxamento, muito alegre e satisfeito por tudo que vivera até ali. Os próximos desafios, sem dúvidas, seriam muito empolgantes e ansiava por vivenciá-los o quanto antes.